No meio de tanta treta, de tanto caos, de tanto desastre, tanta coisa acontecendo, a gente olha e se pergunta, onde que está Deus em tudo isso? Hoje eu quero falar um pouco sobre como o cristão lida com o sofrimento e com a pergunta de se Deus existe, por que acontecem desastres naturais, por que acontece tanta coisa ruim, por que o mundo está do jeito que está. A gente vai lidar muito com essa questão. Apesar de já ter lidado teologicamente com isso, em outro vídeo que está aqui no card, você pode ir lá ver, a gente falando sobre se Deus existe, por que existe o mal, a gente quer falar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre o sofrimento e como lidar com ele sabendo que Deus existe e como Deus existe no meio de tudo isso, você entendeu? Para começar, primeira coisa que a Bíblia fala pra gente é que a gente teria e a gente passaria por dias maus. Você tem Jesus, todo mundo conhece, todo mundo cita esse texto falando, no mundo vocês terão aflições, todo mundo cita esse texto, mas também o livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 13, ele vai dizer pra gente o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o pedaço que fala da armadura de Deus, e esse versículo em questão ele é muito interessante, porque ele fala pra gente de que ele só pressupõe que a gente vai passar por dias maus. Então, quando chegar o dia mau, ele fala, não se chegar o dia mau. Então ele diz que nós teremos os dias maus, mas a Bíblia não diz que nós estamos livres deles, por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus. Ela simplesmente diz em quem a gente deve segurar quando vem esse dia. Ela diz, segura em Deus quando vier o dia mau. Sabendo quando vem o dia mau, você se segura nele, porque é nele que a gente pode se segurar, é sabendo que ele existe, que ele é Deus, que ele é soberano, a gente consegue se segurar nele. Ela não nos diz que nós não teremos aflições, só nos diz em quem segurar no meio delas. Outra coisa que a Bíblia nos diz sobre o dia mau, sobre o sofrimento, é de que nenhum sofrimento ele é fatal para o justo, para o crente em Deus. O Salmo de número 34, no verso de número 19, ele diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E aí você pode ouvir eu falando esse texto e me perguntar o seguinte, mas então, está falando que Deus livra a gente de todas elas. Então, mas o que é o livramento do Senhor? Será que a gente não interpreta que o livramento seria não passar pelo dia mau, quando para Deus o livrar seria passar pelo dia mau e ainda assim confiando nele, ainda assim não perdendo o que é essencial pra gente, ainda assim passando com Deus do nosso lado, com Deus à nossa frente? É isso que o texto está falando, de que nenhum sofrimento ele é fatal. E aí você pode perguntar outra coisa, mas e os que morrem durante o dia mau? Mas aqueles que sofrem um mal tão grande que eles morrem no meio de um caos, no meio de um desastre, no meio de alguma coisa? Para Deus ainda não é fatal, porque a gente olha com os nossos óculos para essa vida aí e vê como ela sendo a mais importante, o nosso presente mais importante, aquilo que a gente tem demais. Mas para Deus essa vida, e para a gente também deveria ser, essa vida é passageira, ela passa, ela volta para o pó, e isso daqui é só uma preparação para uma glória eterna. E Deus, sabendo disso, ele sabe que nenhuma aflição, e a gente vai falar mais disso para frente, nenhuma aflição ela é fatal, porque essa vida acabando, a gente só vai se encontrar com ele e vai ser muito melhor do que acontece aqui. Então mesmo que o sofrimento venha para nos derrubar ao ponto de nos levar à morte, Deus ainda não deixa com que seja fatalmente, porque ainda teremos a nossa salvação, ainda teremos a nossa vida com ele. Eu sei que é bem clichê quando se fala de sofrimento, de toda essa coisa, falar da história de Jó, mas não tem como não falar. Olha para Jó, um justo diante de Deus que passa por aflições tão fortes de perder a sua família, de perder todo o trabalho, de perder tanta coisa, de perder partes da própria saúde, mas o sofrimento dele não era maior daquilo que Deus significava para ele. Então ele sabia que o sofrimento passa, mas Deus continua e a vida com ele também vem. Outro ponto que a Bíblia nos diz é que todo o nosso sofrimento e toda a nossa aflição não se compara à glória da nossa salvação. Romanos capítulo 8, o verso 18 diz assim, Paulo diz o seguinte: estou certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele, que foi um cara que sofreu pra caramba por amor de Deus, por amor de Cristo, por amor do Evangelho,
é um cara que falava disso com muita convicção. Eu sei que nenhuma aflição, nem as que eu passei, a que eu estou passando agora, ou as que eu vou passar, se comparam com a glória que eu vou ter diante de Cristo, porque eu não consigo nem imaginar qual vai ser a glória de estar diante dele, viver minha vida eternamente do lado dele. Então nenhum sofrimento é grande o bastante para se comparar com essa glória tão eterna que nós não merecemos. Entende como fica um pouco mais fácil de lidar com o sofrimento dessa forma? O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18, Paulo vai falar novamente sobre o sofrimento, e ele vai falar basicamente o mesmo conceito de forma diferente. Ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E eu sei que é muito insensível ou muito fraco dizer que o sofrimento é leve e momentâneo, porque a gente se compara às vezes com o sofrimento que a gente passa no dia a dia. Tem gente sofrendo coisa muito pior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Mas leve e momentânea é a forma como Paulo descreve o sofrimento dele, que também não é pouca coisa. E é a forma como eu acho que pode se lidar com todo o sofrimento quando comparado com o tamanho de Deus. Por mais que seja difícil, e talvez eu fale isso no lugar de alguém que não tenha sofrido o que você, ou um parente seu, alguém que você conhece tenha sofrido, leve e momentânea é porque aquilo que Cristo teve que carregar foi muito mais do que tudo que a gente pode passar nessa vida. Não se compara com a glória dele. Nós fazemos como a Bíblia ensina, choramos com aqueles que choram, nos compadecemos daqueles que estão sofrendo, mas sempre lembrando que todo sofrimento produz para nós um peso de glória eterna. Às vezes, e eu quero enfatizar isso o máximo possível, às vezes, o sofrimento, o caos, os desastres são as formas de Deus nos lembrar de que Ele existe, de que Ele é Deus, de que Ele é soberano sobre essas coisas. Eu não digo que é todo, porque seria muito sensível falar isso, mas algumas vezes, quando acontece alguma coisa no mundo, é Deus tentando chacoalhar o seu povo, chacoalhar os seus escolhidos, falando para ele: eu existo, olha como essa vida passa, olha como essa vida é frágil, olha como esse planeta é frágil, se segura em algo maior do que tudo isso. É o aviso de Deus para nós em meio a muito sofrimento que a gente passa. Às vezes, eu não posso, e seria muito prepotente de mim dizer que eu consigo explicar o porquê que certas coisas acontecem na vida do crente, porquê que os furacões vêm acontecendo. Eu achei que os furacões tinham acabado. Quando eu vou na internet eu vejo que é só mais coisas acontecendo e mais caos no planeta, e eu não consigo explicar o porquê isso acontece, mas eu sei, e eu não posso negar que Deus é soberano em todas as coisas, e que Ele pode parar o desastre, Ele pode parar o caos de um terremoto se Ele bem quiser, e às vezes Ele faz isso, mas somente às vezes. Tem vezes que Ele não faz, e a gente tem que lidar com isso, porque Ele nos diz que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é reto, e que Ele é soberano sobre tudo, e que sabe o que Ele faz, e eu me agarro nele, porque é Ele que eu tenho para me agarrar. Às vezes Ele vai me livrar do meu sofrimento, mas às vezes não. Nas duas ocasiões, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é reto, Ele é santo, Ele é justo, do mesmo jeito. Ele não me deve nada, Ele não me deve a sua mão, Ele não me deve o seu agir, Ele não me deve o seu milagre. No relacionamento entre eu e Deus, eu sou o devedor. E eu acho que o Piper pode explicar muito melhor para você sobre isso. Not only is all your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory you will get because of that. I don't care if it was cancer or criticism. I don't care if it was slander or sickness. It wasn't meaningless. It's doing something. It's not meaningless. Of course you can't see what it's doing. Don't look to what is seen. When your mom dies, when your kid dies, when you got cancer at 40, when a car careens into the sidewalk and
takes her out. Don't say, it's meaningless. It's not. It's working for you an eternal weight of glory. Therefore, do not lose heart, but take these truths and day by day focus on them. Preach them to yourself every morning. Get alone with God and preach His word into your mind until your heart sings with confidence that you are new and cared for. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship. Sing a song to the one who's all I need. I'll sing a song to the one who's all